Olá pessoal, na videoaula de hoje eu vou explicar para vocês como realizar a delimitação de bacia hidrográfica utilizando o software QGIS. Bom, o objetivo da aula de hoje é ensinar algumas ferramentas para vocês fazerem a delimitação de bacia hidrográfica. Para isso, eu vou estar explicando inicialmente como realizar o download de arquivos que trazem informações altimétricas, ou seja, do modelo digital de elevação, através do site do Topodata. Vocês vão aprender a definir a projeção e reprojetar as coordenadas deste arquivo de modelo digital de elevação para o sistema de referência e para o sistema de coordenadas corretos a serem adotados para a produção de mapas, ou seja, inicialmente vocês vão projetar o arquivo MDE para a CIRGAS 2000 e posteriormente vão reprojetar essas informações adotando o sistema de coordenadas planas UTM. Na sequência, vão relembrar ferramentas de recorte e vão estar utilizando algumas ferramentas do GRASS que é presente na caixa de ferramentas de processamento para imagens, tá ok? Então, para a aula de hoje, vocês podem criar uma pasta na área de trabalho de vocês chamada bacia, e aí dentro eu vou disponibilizar o arquivo chamado limite, que nada mais é do que o limite político-administrativo do município de Dois Vizinhos. Então, nessa aula, nós vamos delimitar uma bacia hidrográfica dentro do município de Dois Vizinhos. Obviamente que o procedimento é o mesmo para a delimitação de bacia em qualquer outra região. Além disso, eu gostaria de reforçar que existem outros procedimentos e outras ferramentas que também são utilizadas para fazer a delimitação de subbacias e bacias em geral, tá ok? Então vamos ao trabalho. Indo para a parte prática de delimitação de bacias hidrográficas, o primeiro passo que a gente precisa fazer é realizar o download do arquivo MDE do Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil. Então, vocês podem abrir aí no computador de vocês uma página web e digitar Topodata. Na sequência, vocês vão encontrar aí a missão Topodata, que é registrado aqui pelo endereço do INPE, e vocês vão ver essa página conforme está aparecendo aqui na imagem para vocês. Bom, essa é a nossa aula, então nós vamos fazer a delimitação de uma bacia hidrográfica no município de Dois Vizinhos, no estado do Paraná. Então, nós vamos primeiro clicar aqui em acesso para fazer a aquisição desse modelo digital de elevação. Então, se vocês observarem, existe informação para todo o território nacional. Nós vamos clicar aqui nessa página para ser redirecionado. Então, uma nova página vai ser aberta e a gente pode dar um zoom para a nossa área de interesse. Então, observando aqui, tá? A minha área de interesse, ela fica muito próxima aqui a Cascavel e Francisco Beltrão. Então, Dois Vizinhos fica nesta região aqui desta carta. Então, nós vamos clicar em cima da região que me interessa e vamos fazer o download do arquivo com informação de altitude, porque obviamente a gente, para fazer a delimitação da bacia hidrográfica, vai precisar trabalhar com informação altimétrica. Então, nós vamos clicar aqui e observem que o download vai iniciar automaticamente. Feito o download, vocês podem pegar o arquivo, colocar na pasta de trabalho de vocês e descompactar essa informação. Aqui na minha pasta de trabalho, então eu já tenho o meu arquivo que foi feito download, vou descompactar e eu também tenho aqui o meu arquivo do município com a divisão política administrativa da minha área que eu vou trabalhar, que é o município de Dois Vizinhos. Para manter tudo um pouco mais organizado, eu criei uma pasta chamada resultados, onde eu vou salvar os meus arquivos. Bom, então vocês podem abrir o QGIS de vocês e a primeira coisa que nós vamos fazer é adicionar o nosso arquivo do formato shapefile, que é o arquivo vetorial do município. Então, nós vamos lá. Camada, adicionar camada, vetorial.
Vou escolher aqui a minha camada do município, abrir, adicionar e fechar. Observem que automaticamente o meu projeto assumiu o sistema de referência com o código IPSG 31982, que corresponde ao sistema CIRGAS 2000 UTM Zona 22 Sul. Bom, vamos ver algumas características desse meu arquivo. Então, eu vou aqui em Propriedades, vou em Informação e eu verifico que ele, de fato, já está convertido para o sistema IPSG CIRGAS 2000 Zona 22 Sul. Da mesma forma, eu vou reprojetar esse arquivo para salvar ele com outro nome para a gente estar trabalhando aí no decorrer dessa atividade. Então, vou reprojetar essa camada vetorial, tá, que corresponde à delimitação do município, fazendo a seguinte operação. Vou em Vetor, Gerenciar Dados, e vou escolher a opção Reprojetar Camada. Aqui em Reprojetar Camada, onde está escrito Sistema de Referência de Coordenadas de Destino, eu vou clicar nesta opção e vou escolher aqui, ó, CIRGAS 2000 UTM 22 Sul. Ok. E vou clicar aqui nesses 3 pontinhos, salvar no arquivo, escolher a minha pasta, onde eu vou salvar as minhas informações e vou dar o nome de DV, corresponde a 2 vizinhos, UTM, que eu sei que está projetado no sistema UTM. Salvar e executa. Ok, ele até adicionou ali automaticamente, mas não era preciso, pode fechar. Agora, eu vou adicionar a minha camada raster, correspondente também a esta área. Então, eu vou aqui, camada, adicionar camada do tipo raster. Clico nos 3 pontos, encontro aqui a camada raster que a gente acabou de fazer o download e vou adicioná-la. Então, abrir. Adiciona e pode fechar a janela. Observe que até apareceu uma mensagem que não existe a transformação desse sistema. Pode fechar aqui, tá? Não tem problema, porque a gente vai definir tanto o sistema de projeção, como vamos reprojetar as coordenadas desse arquivo. Então, observem que ele nem está aparecendo aqui no sistema CIRGAS 2000 Projeção UTM. Então, eu vou clicar com o botão direito, aproximar para a camada. Observem aqui o formato do arquivo com informação altimétrica. Então, a gente já pode até mesmo visualizar aqui os rios, tá? Os rios principais dessa imagem, desse arquivo raster. Então, nós vamos inicialmente fazer o seguinte. Vamos aqui em raster, escolham a opção projeções e vão até definir projeção. Então, nós vamos definir a projeção desse arquivo. Aqui, gente, no campo SRC desejado, vocês vão clicar no ícone do globinho e vão escolher somente CIRGAS 2000, tá bom? Depois que a gente vai projetar para o TM. Então, escolham somente o CIRGAS 2000, que corresponde ao IPSG 4674. Dá um OK e executa. Ele terminou de fazer a operação, pode fechar a janela. Agora, nesse mesmo arquivo, a gente vai reprojetar a camada raster para o sistema de coordenadas planas UTM. Então, de novo, a gente vai lá em raster, projeções, reprojetar camadas. Aqui em SRC de destino, agora sim nós vamos escolher CIRGAS 2000. Pode desabilitar aqui se a versão do QGIS de vocês aparecerem, tá? Pode desabilitar e vamos escolher essa opção aqui, ó. CIRGAS 2000 UTM Zona 22 Sul, que é o código IPSG 31982. Feito isso, clica OK, tá? Escolhe aqui o método de reamostragem como o vizinho mais próximo e os outros 2 campos aqui que são opcionais, a gente vai marcar 0.
tá? Podem digitar 0. Aqui nesses 3 pontinhos, nós vamos escolher a nossa pasta para salvar. Então, salvar no arquivo, verifica se está na pasta correta, e a gente vai salvar com o nome MDE, Modelo Digital de Elevação, agora em UTM. Esse é o passo correto, tá, gente? Primeiro, a gente define o CRC para a camada, depois a gente converte para o sistema UTM. Salvar. Aqui, gente, a gente pode desmarcar essa opção de abrir o arquivo de saída, porque a gente vai fechar e abrir um projetinho novo. Então, clique em executar, aguarda alguns instantes, a operação foi finalizada, pode fechar. Feito isso, a gente não vai salvar esse projeto, a gente vai clicar aqui nessa folhinha em branco para iniciar um novo projeto, pode descartar, e agora sim a gente vai adicionar essas camadas que nós geramos anteriormente, o MDE UTM e o DV UTM. Então, camada, adicionar camada, vamos adicionar o limite do município primeiro, o que a gente converteu. Então, aqui, escolhe sempre o que está no formato SHP, que é o formato shapefile. Adiciona. E agora a gente vai adicionar a camada raster, que é a que tem a nossa informação altimétrica. MDE UTM. Adiciona, pode fechar. Então, observem que esses dados estão se sobrepondo, ou seja, ambos estão definidos com sistemas corretos. E aqui também o nosso projeto ele assumiu o nosso sistema de referência do primeiro layer que foi adicionado, que é o de DV-UTM. Então, tá ok, tá bom, gente? Foi feitas as nossas conversões e agora tá certinho para a gente iniciar, de fato, o nosso trabalho e começar a fazer as operações para a delimitação da bacia hidrográfica. Para fazer essas operações, a gente vai utilizar uma ferramenta chamada do GRASS, que é que fica na caixinha de ferramentas do QGIS. Então, para realizar, a primeira coisa que a gente vai fazer é realizar o refinamento do raster. Então, a gente vai também, para não trabalhar e ficar uma área muito extensa, nós vamos fazer um recorte dessa área, tá? Porque senão fica muito demorado e muito pesado para fazer essas operações. Então, para fazer esse recorte, nós vamos fazer o seguinte. Vamos aqui em raster, extrair, recortar raster pela extensão, porque a gente vai querer que seja um pouquinho maior do que o nosso layer do município. Então, a gente vai aqui, a camada de entrada, a gente vai recortar o nosso modelo digital de elevação. Então, marca MDE-UTM. Aqui em extensão, a gente vai clicar nos três pontinhos e escolher, selecionar a extensão na tela. A gente pode dar um zoom aqui, tá? E recortar uma área um pouquinho maior do que aquela que a gente tem no município. Então, selecionei a área ali e aqui, gente, atribuo um valor, onde está escrito atribuir o valor, a gente pode marcar a opção 0. E aqui, vamos salvar com o nome MDE recortado. Então, salvar no arquivo, vamos chamar de MDE, vou abreviar, tá? De recorte. Salvar. E executa. Terminou a operação, pode fechar. Vou desabilitar aqui o MDE original e observem que agora a gente tem somente um pequeno trecho desse modelo digital de elevação para trabalhar. Agora sim, gente, nós vamos trabalhar com a ferramenta do GRASS, tá? Para trabalhar com essas ferramentas, vocês têm duas opções. Ou vocês encontram essa engrenagem aí no QGIS de vocês, ou podem vir aqui em processar caixas de ferramentas, tá? Então, uma dessas opções vai dar 2 cliques aqui, desculpe, um clique só, e nós vamos achar aqui, ó, GRASS,
Então, clica nesta setinha. E como nós estamos trabalhando com imagem raster, nós vamos escolher a opção aqui, raster. Então, essa primeira operação, para começar a delimitação da bacia, ela vai ser utilizada para refinar um pouquinho esse raster, tá? Então, ele vai gerar alguns filtros para preencher depressões, enfim. Vamos fazer o seguinte, encontrem aí a opção RFill, deixa eu achar aqui para vocês, Direction. RFill, aqui ó. Então, encontrem esta opção no QGIS de vocês e deem 2 cliques. Então, nessa janela que abriu, a gente vai definir os campos da seguinte forma. Aqui, a gente vai deixar o MDR recortado, que é o que a gente vai estar trabalhando. Na segunda opção, também deixe marcado Grass. Nós vamos salvar essa nossa operação, ó, aqui mostra até o que a ferramenta faz, ó, ela filtra, gera uma camada de elevação e de depressão, tá? Então, a gente vai vir aqui, vai clicar nesses 3 pontinhos, salvar no arquivo e vamos chamar como MDE Fill de preenchimentos. Ok. Pode desabilitar essas opções aqui, gente, tá? A gente não vai precisar que ela fique aparecendo. Pode executar. Aguarde alguns instantes. Terminou. Pode fechar. Ok. A gente pode... Vamos adicionar aqui só para vocês darem uma olhadinha. Ó, camada, adicionar camada. Raster. Clica nos 3 pontos e vamos encontrar aí o nosso MDE Fill. Ok? Clique em abrir, adicionar, pode fechar aqui. Observem que ele é muito parecido com o que a gente já tinha, tá? Não tem problema. Agora a gente vai clicar ainda, vamos usar mais uma ferramenta do Grass, tá? Então, vocês encontrem aqui esta opção aqui, ó. Water. Esta opção aqui. Deem 2 cliques. Aqui no campo de elevação, gente, a gente vai usar o MDE Fill, tá? Agora, a gente vai aqui, ó, em tamanho mínimo. Deixa eu ver, localização de depressão. Aqui, ó, em tamanho mínimo do exterior da bacia, vamos colocar 150, tá? E, deixa eu ver. Vamos ver aqui. O resto não precisa mexer, tá? E aqui a gente tem alguns parâmetros. A gente não vai precisar fazer todas essas operações aqui. Vamos escolher o seguinte, vamos escolher o parâmetro de direção, tá? Direção de drenagem. Então, vamos desmarcar esta. Aqui, a direção de drenagem é esta segunda. Então, a gente vai salvar esta direção de drenagem. Salvar no arquivo. E nós vamos chamar de direção, direction. Vou salvar em inglês, tá, gente? Para manter a minha lógica aqui. Vou salvar este, pode deixar para abrir. Vamos desabilitar aqui o de rótulo. O segmento de fluxo também a gente vai precisar fazer, tá? Então, a gente vai fazer direção de drenagem e segmento de fluxo. O segmento de fluxo, então, a gente vai vir aqui nos 3 pontinhos. Salvar no arquivo. E vamos dar o nome de stream, que é o fluxo, tá? Aqui a gente não precisa deixar mais nada habilitado, tá, gente? Se vocês quiserem, também podem fazer essas opções, mas para a aula de hoje a gente vai fazer só usando essas operações.
Essa não é a única forma de fazer delimitação de bacia hidrográfica, tá, gente? Existem outras abordagens que também geram resultados aí para fazer delimitação e geração de bacias. Feito isso, a gente pode clicar em executar. Então, finalizado, pode fechar. E observem que nós temos, vou pegar esse arquivo, vou deixar a simbologia sem preenchimento, só a linha de borda. Ok, então observem que nós temos aqui o arquivo de direção e de string. Então, ó, vou desabilitar string, ó, vamos desabilitar o direction, o resultado da direção, tá? E o de fluxo. O de fluxo mostra pra gente os rios, ó. Então, já é possível visualizar todos os rios existentes ali naquela área que nós estamos trabalhando, tá? Então, a gente já tem algumas informações legais aí para fazer a delimitação da nossa bacia. Vou fechar por enquanto aqui, mas depois a gente vai precisar de novo. Agora, a gente vai delimitar a bacia hidrográfica a partir de um ponto específico. Esse ponto, geralmente, é adotado como exutório da bacia. Então, se eu já conheço a área, se eu por acaso sei as coordenadas da localização desse ponto, eu posso estar utilizando para fazer a delimitação dessa bacia. No exemplo que a gente vai adotar, a gente vai escolher o nosso exutório aqui pela nossa imagem através de curvas de nível, tá? Então, vamos fazer agora o nosso passo de gerar essas curvas de nível com base também no modelo digital de elevação que nós fizemos o download anteriormente, que é o nosso MDR recortado. Então, vamos fazer o seguinte, para gerar a curva de nível, nós vamos aqui em raster, extrair, contorno, tá? É bem simples. Então, vamos configurar da seguinte forma. Aqui, gente, em camada de entrada, a gente vai selecionar o MDR recortado. Então, MDR recortado. Vamos fazer curvas de 5 em 5 metros, tá? Vai ficar bem poluído, mas vamos fazer de 5 em 5 metros. Para vocês, porque também facilita a identificação ali de como está o comportamento do terreno e para onde que está o fluxo desses rios e desses afluentes. Na sequência, a gente não vai precisar mexer em nada aqui, só vamos salvar o nosso projetinho aqui, o nosso arquivo. Tá? Então, o nosso arquivo vamos salvar com o nome curvas. Curvas 5. Então, a gente já sabe que essas são as curvas de 5 em 5 metros. Salvar, executa, finalizou, pode fechar. Vou dar um zoom aqui. Observem que a gente já começa a ver o comportamento do terreno, pontos mais altos e para onde que está correndo aí as partes mais baixas. A gente também pode colocar o valor das curvas de nível clicando em cima do nosso resultado, propriedade. Pode vir aqui em rótulos, rótulo simples. Escolhe aqui o nome da coluna que tem o valor de elevação. Aplica e ok. Então, observem que a gente já tem aí o valor dos pontos, tanto das curvas de nível que foram geradas de 5 em 5 metros. Também, para não ficar trabalhando com esse arquivo de curvas de nível muito poluído, vamos recortar novamente para trabalhar só com as curvas dentro do município. Como esse é um arquivo vetorial, agora a gente vai escolher a opção aqui em vetor. Então, vamos lá em vetor, geoprocessamento, obviamente, recortar. É bastante lógico, tá, gente? Então, aqui, ó, no campo de camada de entrada, a gente vai escolher o que a gente quer recortar. Então, a gente quer recortar as curvas de 5 metros, né? Aqui em camada de sobreposição, a gente vai escolher o limite de 2 vizinhos, que é o nosso outro arquivo shapefile, que vai servir de base ali para esse recorte. E nós vamos salvar com o nome, vamos chamar de curva 5 recorte, tá? Abreviado ali. Salva, pode deixar ele abrir e executa. Feito isso, posso desabilitar as curvas de 5 metros, posso jogar lá para baixo, já que eu não estou usando mais.
E observem que a gente tem as nossas curvas agora. Também pode definir novamente, colocar os rótulos. É possível copiar a configuração também e colar sobre isso, mas como é tão rapidinho, a gente pode adicionar novamente. Bom, agora nós vamos abrir a tabela de atributos desse arquivo que foi recortado das nossas curvas de nível para a gente verificar. Então, se o exutório está lá no ponto mais baixo, para a gente verificar como é que está o comportamento da variação altimétrica dessa região. Então, eu vou clicar com o botão direito em cima, vou vir aqui abrir a nossa tabela de atributos e observem que nós temos aí elevações que vão desde 530 até cerca de 620 metros de altitude, tá? O que a gente vai fazer? Vamos selecionar. Vocês podem pegar a curva mais baixa, obviamente, essa daqui. Então, para encontrar essa curva mais baixa, como é que a gente vai fazer? A gente pode clicar aqui em cima do número 1, ó, e pode clicar nesta lupa. E ele vai dar um zoom automaticamente para nós nesta curva correspondente à altitude de 530 metros. E a partir daí, a gente pode estar usar um ponto como este para o exutório da nossa bacia hidrográfica. Ok? Bom, o que eu vou fazer? Eu não vou usar nenhum desses pontos, mas vocês podem usar um destes pontos. Eu, por experiência, vou escolher um outro ponto aqui. Deixa eu até escolher outra cor para essas curvas de nível que tá um pouquinho poluído demais. Lembrando que, considerando as questões cartográficas, as curvas de nível, elas tendem um pouco para o marrom. Um marrom mais claro, tá, gente? Vou colocar assim. Não é o ideal ainda, depois precisa mexer, tá? Eu quero escolher um ponto mais específico aqui para esse trabalho, onde tem uma elevação de 375 metros. Eu sei que já tem uma bacia por aqui, bem importante, onde a gente trabalha. Tá? Deixa eu ver mais ou menos onde que ela fica. Para este exercício. Fica mais ou menos aqui nesta região. Aqui, ó. $375, tá ok? Então, eu vou estar trabalhando aqui com essa. Vou escolher esse ponto aqui como exutório. Vocês podem escolher o ponto mais baixo, ou ainda que o ideal é vocês conhecerem esse ponto da bacia que vocês querem estudar e ter essas coordenadas, ou saber mais ou menos aonde fica esta região. Não tem problema se vocês escolherem o ponto mais baixo, como eu mostrei no exemplo aqui, escolhendo através da tabela de atributos, tá? É possível também. Então, como é que a gente vai fazer para gerar essa bacia hidrográfica com base nesse ponto de 375 metros? Então, de novo, a gente vai abrir a caixa de ferramentas aqui. Lá em raster mesmo, vocês vão encontrar a opção, esta opção aqui, ó, Outlet, tá? Então, dá 2 cliques, abriu a janela com a operação e a gente vai preencher da seguinte forma. Aqui a gente vai escolher o arquivo de direção de drenagem, ou seja, do direction. Então, marca lá, de direção do fluxo, se vocês escreveram em português, direção, tá? Aqui, ó, gente, vocês podem digitar a coordenada do exutório, ou a gente pode clicar em 3 pontinhos e dizer para ele qual é este ponto. Nesse meu exemplo, eu vou clicar aqui, ó, nesse pixel, nesse quadradinho onde está o nosso afluente, aqui o nosso rio já. Cliquei ali e agora eu vou simplesmente clicar nos 3 pontos, salvar no arquivo e vou escrever aqui o nome bacia. Escrevi o nome bacia, a gente vai salvar
Pode deixar para abrir e vamos executar. Executei o arquivo, pode fechar e observem que ele fez aí para nós, vou fechar aqui, o desenho da bacia hidrográfica que envolve aí todo o município. Claro, é possível fazer subbacias e assim por diante. Isso tudo vai depender do ponto do exutório que vocês selecionarem, tá ok? Agora, gente, uma outra coisa que é importante é converter esses arquivos que foram gerados para o formato de vetor. Então, por exemplo, a gente pode converter esses arquivos aqui de direção e também da própria bacia para vetorial para a gente estar podendo editar. Então, para fazer isso, de novo, a gente vai abrir a caixa de ferramentas, vai lá em raster e vai achar R2 para vetor. Então, acha essa opção, dá 2 cliques. Aqui a gente vai converter primeiro o de fluxo, tá? Então, escolhe o fluxo. Aqui, deixa marcado área, tá, gente? E vamos salvar com o seguinte nome. Vamos aqui nos 3 pontinhos, vamos salvar esse arquivo com o seguinte nome. Vamos chamar de rio. De rios, afluentes, o que vocês acharem mais correto. Salvar. Pode deixar para abrir e executa. Aguarde uns instantes. Quase lá. Finalizou, pode fechar, tá? E observem que a gente já tem aí a camada rios convertidas, tá? A gente pode trabalhar posteriormente com a classificação desses rios também. É uma outra aula que a gente pode estar fazendo. Vou desabilitar aqui as nossas curvas, mas é possível também recortar as curvas só para a bacia, tá, gente? Para que vocês acharem mais interessante. Então, eu na verdade, recortei os rios para... transformei esses rios, esses afluentes, em vetor. Vamos recortar só para a nossa bacia, para o nosso arquivo de bacia agora. Agora que ele virou vetor, então a gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos aqui em vetor, geoprocessamento, recortar. Vamos recortar a camada rios com base no arquivo da bacia. Mas não dá para fazer isso ainda porque a gente não converteu o arquivo de bacia para shapefile. Vamos fazer isso antes. Então, de novo, lá na ferramenta, na caixa de ferramentas, raster, encontra esta opção, dá 2 cliques e agora a gente vai converter o bacia, tá? Também tipo área e vamos salvar com o nome bacia 2. Então, a gente já sabe que é o convertido para shapefile. Executa. Fecha. Agora ele está convertido, agora sim, tá? Opa, esse aqui, a bacia, não quero mais, eu vou recortar os nossos rios. Então, agora sim, vetor, gel, recortar. Então, vamos recortar a camada rios com a camada de sobreposição bacia 2. E vamos chamar aí como rios que estão na bacia. Ok, executa, finalizou, fecha. Podemos desabilitar os rios que nós tínhamos antes. E nós temos aí os nossos afluentes. Podemos recortar também novamente as nossas curvas de nível para ficar somente dentro da bacia. Podemos trabalhar um pouco com as informações desses rios que estão aqui dentro e assim por diante, tá, gente?
Vocês podem trabalhar conforme vocês já aprenderam com as outras aulas e gerar posteriormente da forma que melhor adeque ao trabalho de vocês, à necessidade de vocês, a delimitação da bacia hidrográfica, tá bom? Então, bom trabalho e obrigada!